Eu gastei todo o meu dinheiro, Mal. Eu ganhei muito dinheiro. Eu ganhei mais de 500 mil reais. Eu não tenho R$1 desse dinheiro. Não tenho nada. Por quê? Porque eu gastei tudo, porque eu não tinha cabeça, eu não tinha a influência das pessoas certas pra me ajudar no momento. Eu achava Mas você gastava em quê? Em festa, em balada, em droga? Com droga, com bebida. Você sempre foi drogada ou você começou a ser drogada? Comecei depois. Na verdade, assim, a primeira vez que eu usei alguma coisa, eu tinha 18 anos. Que eu fui com umas amigas. Aí eu usei uma bala, né? E depois não usei mais. Depois de muitos anos, voltei a usar ali pelos meus 27. Então eu fiquei 10 anos praticamente, né, sem usar nada. Só trabalhando mesmo. Eu não bebia, eu não usava droga, eu não fazia nada disso. E aí, só que daí começa a chegar um momento que você se sente muito vazia. Eu ganhava dinheiro por ganhar. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Só pra você saber, sim, é ela. Você fala, nossa, já vi bastante vídeo. Você que é homem, que finge que não. Você que é crente, viu bastante. E finge que não também. Você que é mulher, eu vou apresentar como a Carla Malé. Malé. Carla Malé. Malé. Mas você que é homem fala, não é a Fernandinha Fernandes? Pois é, a Fernandinha Fernandes, um dos maiores nomes do pornô nacional, do cinema adulto. Tem que falar assim, porque pornô pega mal. Aí eu vou perder o vídeo. Perde a monetização. Perde a monetização. Ruim. O cinema adulto nacional. Isso. Ela que estava ali sempre na sua capa do X-Vídeos. Antes da época do Brasino, aparecia a Fernandinha Fernandes. Sempre ali de uma forma diferente. Uma forma diferenciada. Uma forma que o brasileiro gostava, né? Gostava. Dá uma passada ali, sempre ali no celular, de mão em mão. Fernandinha Fernandes, na verdade, Carla, está aqui hoje e a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito importante. Obrigado por você ter vindo. A gente já se conhece há bastante tempo, não precisa... Não precisa. E aí, como é que vai? Conheço bastante. A gente já se cumprimentou lá fora também. Já. Não precisa desse negócio. Muito, Miguel. A gente vai direto. Vai. Por que eu trouxe aqui a Carla? Pode chamar de Fernandinha? Eu não vou conseguir, pode. cara. Tem muita gente que me chama de Fernandinha, muito difícil, sabia? cara. É muito legal que você sabe quem é quem, né? Fernandinha, você fala, 2016. Carla, 2024. É isso mesmo. Não, eu te trouxe aqui, cara, porque diversas vezes eu trago personalidades, eu trago todo tipo de gente. Então eu já trouxe menina do OnlyFans, já trouxe menina do swing, trouxe gente do filme pornô e tal. E eu percebo que cada vez mais a gente tá indo pra esse caminho do cinema adulto, até como uma forma de ganhar dinheiro, que vocês ganham monetização no Xvideos, que ganha muito mais do que trabalhar, né? Tanto que até brinco que ninguém mais faz bolo de pote. Não. Acabou os bolos de pote. Não tem mais bolo de pote. Não tem, eu gosto de bolo de pote. Aí as meninas olham e falam, por que eu vou fazer bolo de pote se a minha teta vale 40 mil reais ali? O pé também, né? O pé, então tá acabando, ó, sobrancelha, as meninas vão estar sem design de sobrancelha, vai ter cara fazendo design de sobrancelha. É isso. Né? Não tem mais não vai depilação ter cavada. Depiladora vai ser um cara chamado Tonhão, porque as meninas que estão... Inclusive, eu parabenizo você, mulher bonita, que ainda é secretária. Você que é gata e você ainda é secretária, que você tá lá todo dia, o Xvideos aqui no teu ouvidinho, vem pra cá, vem mostrar a tetinha pro indiano. E ela, não, quero ganhar vale refeição, eu quero ganhar 1.600 por mês. Essa mulher é pica, certo? E aí eu acho que tem uma fetichização desse universo, que todo mundo fala, nossa, comprei uma Mercedes, comprei uma BMW, o mundo adulto gerou isso. E você é a menina que saiu desse mundo adulto, na época que o mundo adulto tá mais bombando. Com certeza. Que eu ia ganhar mais dinheiro. Você tá, assim, vamos começar a bater esse papo. Você chegou a ganhar muito dinheiro na época que você fazia filme pornô? Eu ganhei, mas eu não ganhei muito dinheiro com os filmes. Eu ganhava muito dinheiro com os programas. Porque você chegou a fazer programa? Não tinha como, né? Não tem. Hoje em dia eu acho que dá pra ganhar dinheiro só com conteúdo online. Tá. Necessariamente você não precisa fazer o programa. Mas antigamente, né, até antes da pandemia, porque isso meio que estourou mesmo ali na pandemia, né? Sim. Antes da pandemia, a gente fazia os vídeos como uma forma da gente mostrar nossa imagem, para que no programa, nos shows, a gente pudesse cobrar mais caro. É meio igual stand-up, de alguma maneira. A gente aparece no programa, a galera vê, vai no show. Exatamente. Tá. E aí você consegue ganhar mais dinheiro ali quando você vai fazer
vai fazer ali vai dançar, vai fazer um tour em outros lugares, né? E aí você consegue fazer programa em outros lugares, cobrar mais caro por isso. Tipo assim, tô indo pra fazer uma turnê no Sul. Isso. Aí você anunciava, Isso. o cara falava, mano, eu já vi ela no Xvideos, quero ver na minha frente. Isso mesmo. Aí você cobrava um valor maior porque você era uma menina que estava sendo requisitada na internet e a coisa vai indo. É a lei da oferta e procura, né? Tudo. O Antônio Fagundes só lota o teatro porque ele fez a Globo. Exatamente, É isso. Tá. é isso. Posso fazer perguntas assim? Pode. Quanto você cobrava por programa? Eu cobrava 500 por programa. Em 2016. O Emílio, tá no valor? Tá barato. Tá, né? O Emílio é frequentador. É frequentador? Ele gosta. Eu cobrava 500, isso foi assim, no começo eu cobrava 300. Tá. Aí depois, conforme eu fui percebendo que tava tendo muita procura e eu não tava conseguindo dar conta, eu falei, não, eu vou aumentar o valor. Aí aumentei o valor, fui pra 500. E aí tem aquele negócio, né? Posso falar? Pode. Com anal, sem anal, não sei o quê. Entendi. Também tinha Bacana. isso. Então, por Completinho, exemplo, chegou um né? momento... Mano, virou super pop. O Puta, eu virei o super pop, completinho galera. é 500. Mano, eu virei o super pop. Daqui a pouco tem um desfile de lingerie, galera. Tá muito super pop esse papo. Mas vai ficar descontraído, mas vai. E aí, enfim, né? Aí cobrava. Isso era muito individual de cada menina. Mas porque assim, como funcionava? Eu gravava para as produtoras. Sim. Brasileirinhas, pra sexy e tal. E aí, o controle todo da parte de filme era um deles. Eu ganhava um cachê. E aí, o que eu ganhava por fora era por conta realmente o maior, né? Entendi, que é o diferente do mercado de hoje, que a pessoa é a própria produtora. Isso. Então, teoricamente, a Fernandinha Fernandes, se ela continuasse, você teria seu canal no privacy da vida e você ia cobrar R$10,90 para as pessoas assistirem seus vídeos. Exatamente. Né? Mas você chegou a fazer quanto por mês naquele período? Com prostituição, com filme, com vendendo calcinha, o que for? O que você chegou? Olha, eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, foi ali por 2015. Tá? Eu comecei com isso em 2009, 2010, né? Eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, assim, ali com 2015 até 2020. 5 anos Foi, ganhando bem. Então eu ganhava o mínimo que eu tirava por mês era R$20 mil. Okay. O mínimo, no mês assim que eu trabalhava Lembrando pouco. que se é 2015, hoje daria uns 70, vai. Isso. Será que tudo isso? Por aí. Tudo isso. O picanha tá cara. Tá mesmo? O ovo tá caro, Tá café. mesmo, tá mesmo. Não, mas vamos botar o dobro, tá? Dá pra tirar uns 40 porque pau, assim, na verdade, eu usava melhor o dinheiro, né? Sim. Antigamente, se as meninas ainda cobram esse valor, o valor é o mesmo. Elas teriam que trabalhar mais pra conquistar mais coisas, vamos dizer assim. 20 pau. 20 mil era o meu mínimo. No mínimo. Isso é o máximo. O máximo já tirei 30 mil, 40 mil. Achei que você ia falar 600 mil. Não. Tá, isso por mês, tá? Tá, Isso porque hoje eu vejo que tem menina que fala, ganhei 1 milhão, 2 milhões. Tá tendo esse tipo de... Eu já ouvi falar. Já ouviu falar. Já. E hoje, esse mercado aí de conteúdo adulto faz uns 2 anos que tá, digamos, numa crescente. Sim, né? sim. Eu entendo por quê. Na minha visão porra, tu trabalha como recepcionista, igual eu tava brincando aqui. A menina vai tirar, sei lá, 6 pau por mês como recepcionista. Queria um valor simbólico. Simbólico não, fictício. 6 mil reais por mês. Aí ela fala, cara, eu lá vendendo pros indianos, eu ganho 3 mil dólares. Que dá mais do que 6 mil reais. Então, quanto mais o dólar tá caro, mais a pessoa que entra nesse universo. Sim. E aí, esse é o momento que você poderia estar ganhando, se você ganhava 60 mil 30 mil naquela época, você estaria ganhando 60 mil, 70 mil. E hoje você faz o que da vida? Hoje eu tenho uma empresa de marketing. Eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa de marketing, mas quando eu decidi parar, eu precisei me reinventar, né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí, eu já me peguei, na verdade assim, eu não me arrependi de ter parado, mas eu ficava sempre pensando, falava assim, gente, até ano passado, eu trabalhava numa empresa que eu ganhava R$3.500 por mês pra trabalhar 8 horas por dia. Uau. Pegava 2 ônibus. Que eram 7 programas, praticamente. Eram praticamente às vezes que eu ganhava num dia, né? E essa é a minha pergunta. Como é que fica a tua cabeça nesse momento? Eu vou entender por que você saiu, quero entender toda essa parte não, digamos, glamurosa da história, mas eu quero entender como é que fica uma cabeça de uma mulher que tava ganhando, sei lá, 30 pau por mês e ela diminui pra 3 pau e meio, sabendo que se ela for ali do lado, ela vai ganhar 500 reais assim, ó, em 1 hora. Então, Mal... E fazer um adendo, e sem ter contato com ninguém.
Porque Como tem isso assim? também, porque É verdade. a Carla fazia programa. Essas meninas não necessariamente fazem programa, às vezes elas só vendem conteúdo online, né? Sim, né? Ela só tem que ter o trabalho praticamente de tirar foto, né? Isso. De fazer o vídeo ali. Sim, mas é um jogar. trabalho, digamos, não mais fácil, mas é um trabalho menos... Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Hoje é um trabalho fácil. Desculpa. Eu sei que tem muita gente que vai falar, não é fácil. Gente, é fácil. É fácil ligar o telefone e se gravar. Não é fácil pegar 2 ônibus todos os dias, passar 1h30 dentro de um ônibus, dentro de um metrô, você ganhar R$3.500, R$4.000 reais por mês. Isso é difícil. Então, hoje eu mudei essa minha concepção do é fácil. Porque o conteúdo adulto, ele é fazer o conteúdo é fácil. O programa já era um pouco mais... Você tinha que, você tinha que estar envolvida, tinha que estar ali com a pessoa. Você tá fazendo algo que você não tá afim. Exatamente. Agora, fazer um conteúdo, gente, pelo amor de Deus. Você tá com o teu namorado. Tá sozinho, não interessa, sabe? Tá tomando um banho, faz um vídeo. Exatamente. Entendi. Então, assim, é fácil. É um dinheiro fácil. E como é que fica? Você só quer o difícil. Porque você fez a época difícil. É o que você tá me falando. Quer dizer, o dia que voltar, o seu OnlyFans ficar difícil, você volta. Essa é tipo isso, né? Quando começar a ficar difícil, você quer dificuldade. Não, mas me explica assim. Você já se pegou assim, tipo, quase como uma ex-usuária de heroína, que fala... mano, eu vou voltar. Puta, que merda, eu tô aqui no metrô me fudendo, caralho, fedendo, porque peguei o dia inteiro, não sei o quê. Você falou, cara, era tão mais fácil. Você já se pegou nesse lugar? Eu já me peguei pensando assim, cara, realmente ganhar dinheiro da forma mais, né, trabalhando, estudando, mais realmente comum. É mais difícil. Mas eu juro pra você, Mal, eu nunca, em momento nenhum da minha vida, desse tempo todo que eu já passei por muitas coisas, em algum momento eu falei assim, cara, acho que eu vou voltar. Não. Eu não tive nunca esse pensamento. Porque onde eu tava era muito mais fácil, mas era muito vazio. Era muito vazio. Eu tive crises de identidade, sabe? Eu tive crises de ansiedade. Bom, enfim, né? Já falei pra você, eu usei muita droga, enfim, tudo mais. Mas hoje... Eu amo o meu trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu trabalho. Eu acho que é por isso que eu não me peguei nesses pensamentos. Tem momentos que é difícil do que eu faço, obviamente, como tudo na vida. Mas eu nunca me peguei... mas será que se eu voltar... Putz, o que eu vou... né? Pensando Quer dizer, que louco. Quer dizer, você entra por uma questão gananciosa, pelo que eu entendi. Não você, mas geralmente a turma... Hoje em dia, sim, né? A turma entra por uma questão... Não gananciosa, muito de necessidade. Mas é o dinheiro mesmo, né? Mas é uma necessidade. Às vezes o cara entra, a menina entra porque, puta, eu preciso pagar a faculdade da minha filha. Sei lá eu. Sim. Mas ali... R$1 milhão não é pra pagar a faculdade da filha. É porque você, de alguma maneira, você foi pra ganância. Sim. Ou uma ambição, uma questão do tipo que você... preciso ganhar esse dinheiro. Só que... Você troca isso por uma vida mais comum, mas você valoriza aquilo que você faz. Exatamente, exatamente. Porque assim, o que eu penso hoje? No final das contas, o estudo é a única coisa, o conhecimento é a única coisa que vai realmente fazer com que a gente mude a nossa vida. E de uma forma saudável, de uma forma sustentável, de uma forma harmoniosa. O estudo, você estudar, você ter conhecimento, né? Independente do que seja. E quando você tá nesse lugar... de conteúdos, de forma, né, de que você não tem que pensar muito pra fazer. Você fica numa zona de conforto, que era o que aconteceu comigo. Tipo assim, eu gastei todo o meu dinheiro, Mal. Eu ganhei muito dinheiro. Eu ganhei mais de R$500 mil. Eu não tenho R$1 desse dinheiro. Não tenho nada. Por quê? Porque eu gastei tudo, porque eu não tinha cabeça, eu não tinha a influência das pessoas certas pra me ajudar no momento. Eu achava Mas você gastava em quê? Em festa, em balada, em droga? Com droga, com bebida. Você sempre foi drogada ou você começou a ser drogada? Comecei depois. Na verdade, assim, a primeira vez que eu usei alguma coisa, eu tinha 18 anos. Que eu fui com umas amigas. Aí eu usei uma bala, né? E depois não usei mais. Depois de muitos anos, voltei a usar ali pelos meus 27. Então, eu fiquei 10 anos praticamente, né, sem usar nada. Só trabalhando mesmo. Eu não bebia, eu não usava droga, eu não fazia nada disso. E aí, só que daí começa a chegar um momento que você se sente muito vazia. Eu ganhava dinheiro por ganhar. Eu não tinha um propósito. Eu não tinha um sonho. Eu tinha vontade de comprar uma casa e tal. Eu comprei uma casa, comprei meus carros, comprei tudo que eu quis. Com o dinheiro com o dinheiro do programa, né? Então você não perdeu todo esse dinheiro? Tem um investimento que você fez? Não tem nada. Eu não tenho R$1. Você perdeu a casa? Perdi tudo.
tudo, vendi a casa, porque a gente tava eu e meu ex-marido, né? A gente tava num flow ali de usar muita droga e pagar tudo pra todo mundo. E aí não tinha entrada, só tinha saída. A gente começou, na verdade assim, a gente ganhou uma grana muito, muito rápido ali, de um cliente meu Que não foi valorizada. Exatamente, e aí botamos fora. Começou a gastar, até o dia que acabou. E quando acabou, você continuou fazendo filme ou você chegou e falou, cara, o que deu a... Não quero mais fazer isso? O que deu, assim, meio que foi um processo, tá? Até eu decidir parar. Em 2019, na verdade em 2017, eu já tinha começado a perceber que, putz, as pessoas se aproximam de mim por quem? Porque todo mundo que chega pra mim fala, nossa, Fernandinha. E aí, eu sempre falava, nossa, a Carla é muito mais legal. Porque a Fernandinha é aquilo que eu queria que as pessoas vissem. Sim, é uma dopamina. Exatamente. É 15 minutos de putaria. Exatamente. Que você não é aquela pessoa. Você é uma pessoa completamente diferente. Eu sou Sim. completamente diferente daquilo. Porque é o posicionamento. Mas qualquer pessoa. Eu também não sou o Maurício do webbullying. Sim. Né? Tipo, eu tenho minha parte, daqui é a minha parte mais séria. Eu sou pai. As pessoas acham que eu sou... Muita gente olha pra mim e fala, mano, lá vem ele me zoar. Eu falo, não, caralho, não é isso. Mas é porque o que você mostra. Lógico, é igual você. Exatamente. E aí em 2017, 2018 eu comecei a ter uma crise de identidade. As pessoas se aproximavam muito de mim pra ou querer me comer, ou pra querer que eu postasse alguma coisa no Instagram, ou pra querer de alguma forma... Aquilo que você vendeu. A minha imagem agregar na vida delas e elas poderem tirar alguma coisa. E isso começou a me incomodar um pouco. Porque por mais que eu tivesse a Fernandinha, eu também queria que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a Carla. E aí, a partir dali, foi ali que deu o start de eu começar a repensar nas coisas. Então, eu fiquei nesse processo de, quero parar. E aí, não parava, porque eu não tinha o que fazer. Eu vou parar, eu vou fazer o quê? Você se sentia inútil, assim, muito, do tipo... Muito. Tenho 30 anos e não sei fazer porra nenhuma? Muito. Tanto que eu acho que eu protelei o fato de... Eu fui levando com a barriga o fato de eu parar, porque eu começava a pensar, falei, bom, beleza. Eu comecei a fazer eu fiz 2 faculdades e eu não terminei elas. Porque daí, o que começava a acontecer? Bom, eu vou trabalhar o mês todo pra ganhar o que eu ganho num dia. E esse tipo de pensamento começou a, putz, não vou parar. Então, eu vou continuar. Então, você vai levando. Zona de conforto. Eu não estava disposta a sair da minha zona de conforto pra realmente, tipo, vou parar e vou trabalhar aqui um mês todo pra ganhar 3 mil reais. Até que chegou a pandemia. E durante a pandemia foi um momento muito difícil. Eu tava no momento de me separar e tava no momento... pandemia chegou, a gente não sabia o que fazer, né? Tanto que a Ju, minha amiga, não podia nem pra casa da Ju. Sim. Não podia ir pra casa dos meus amigos. Ninguém queria ninguém em casa. Não sei se você lembra. Lembro. E aí foi o momento que eu resolvi que eu me separei. E pra eu não voltar mais pra aquele relacionamento tóxico que eu tinha, eu comecei a usar muita cocaína. Muita. E foi bem na época que o Xvideos começou a dar dinheiro. Porque o Xvideos começou a dar grana mesmo em 2020. Que daí a gente subia o vídeo lá. Puta, pode crer, porque tava todo mundo em casa. Exatamente. O cara não transava, tipo, solteiros não encontravam mulheres. Exatamente. Então... Eu acho que o Xvideos abriu esse negócio de monetizar ali em 2019, tá? Porque eu tinha uns amigos que eles... começaram a colocar vídeos em 2019 e foram eles que falaram pra mim, mano, coloca vídeo lá Porque você só fazia, só pra explicar pro povo, você é das antigas, vamos dizer assim. Sim. Você era aquela menina que além de ser prostituta que você fazia o teu rolê, você fazia filmes pra ganhar um cachê de quanto você ganhava de cachê? Era 1.500, 2.000. Por cena? Por cena. Tu ganhava 1.500 pra você e o Kid Bengala fazer um filme. Isso. Aquela coisa antiga. Aí você fazia quantos filmes por mês? Ah, não fazia por mês, né? Fazia um filme a cada 3 meses. Era muito de vez em era quando. Pouco, era então. Pouco. Entendi. Você ganhava, então, sei lá... É legal entender isso. As meninas, então, antigas, assim, elas se fuderam muito nesse período. Porque agora tem uma parada do pornô ser uma coisa de ganhar muito dinheiro, mas naquela época não se ganhava muito dinheiro com o pornô. Não. Ninguém ganhou dinheiro com o pornô. Naquela época não. Naquela época não. Ganhava-se dinheiro com o que o pornô gerava. Exatamente. Que Eu era... não sabia disso, achei que filme dava dinheiro. Os homens, eles ganhavam menos que as mulheres. Sim. Tipo assim, o homem ganhava... E fazia mais cenas. E fazia mais cenas. Tá, no final equilibrava. No final acabava equilibrando. Então, mas o homem, por exemplo, ele ganhava... Ele precisava gravar mais pra poder tirar uma grana maior. E
E aí, beleza, né? E aí no... Aí era 2020. 2020... Bombando. E você com aquela cabeça assim, pô, acabei de separar, porra, faço dinheiro, como? Quero parar, mas agora que tá bombando. Exatamente. É porque assim que aconteceu. O Xvideos, você precisa fazer um programa de monetização. Porque o que aconteceu? Eu tinha alguns vídeos lá, mas pra eu poder ganhar o dinheiro com a monetização, eu precisava me cadastrar num programa pra monetizar, pra aí sim começar a ganhar dinheiro, Sim. né? Não era simplesmente colocar o vídeo lá. Sim. E no começo, ninguém sabia disso. Então, no começo, tava dando muito dinheiro. Tipo assim, ó, eu peguei todos os vídeos que eu tinha, eu joguei lá, eu não gravei nada, eu tirei no mês, eu tirei, eu acho que uns $5 mil. Na época, tava 3 e pouco dólar. Então, Sim, você ganhou em um mês. Você ganhou o seu mês em... 15 mil reais sem fazer em nada. vídeos antigos. Antigos. Sem produzir conteúdo. Nada. Aí você falou, fudeu. Não, aí... Só que o que aconteceu? Foi bem na época da pandemia isso, foi bem em 2020. E aí, como eu não queria voltar pro meu relacionamento, a gente tava preso em casa, eu com 15 mil reais porque na época não tinha Pix, a gente tinha que sacar todo o dinheiro. A gente tá falando de coisa de 5 anos atrás, né? Mas a gente tinha que sacar todo o dinheiro pra poder ficar com o dinheiro e depois se depositava na conta. E aí, como também não tava dando pra ir em banco e tal, eu fiquei eu já cheguei a ficar na minha casa ali com esse negócio do Xvideos, uns 20 mil reais, um bolo de dinheiro, assim. E aí, resolvi começar a usar muita cocaína. Foi na cocaína meio que eu encontrei uma fuga do fato de eu não quero mais trabalhar, eu não queria mais gravar, mas eu precisava fazer algumas coisas pontuais, porque quem não é visto não é lembrado, e eu também queria não voltar pro meu relacionamento. E aí, só que nesse 2020 eu fiquei nesse processo de eu preciso parar, o que eu vou fazer da minha vida? Porque assim, é muito desesperador. Eu tinha 33 anos, eu não tinha nenhum estudo, né? Eu sou uma pessoa que meu rosto é muito conhecido, o que eu vou fazer da minha vida? E aí... Tem preconceito porque você vai ser delegada, vai dar uma merda. Entendi. Fudeu. Então, ou seja, acabou a vida. Eu precisava fazer alguma coisa que de repente não impactasse tanto eu precisava trabalhar com alguma coisa que não impactasse tanto do fato de eu ter sido atriz pornô, né? Claro. Então você imagina como é que fica a cabeça da pessoa. Eu quero parar, mas não posso. Eu fico refém disso aqui. É quase como se você fosse uma... É foda. Agora eu tô vendo assim uma... É difícil, né? Porque você com 20 anos, quando você começou, você tinha uma cabeça. Aí você topa, vou fazer tudo, vou curtir, vou lá. Aí quando você tem 30 e bate aquele negocinho tipo, e agora? E aí você fala, fudeu, porque agora eu já tô com o rosto marcado por ser a menina que tava com 3 caras e o universo, ele é realmente preconceituoso. Sim, muito. E aí enfim, resolvi parar e tal. E assim, um ponto importante, né? Nesse 2020, pra me separar... E assim, o start mesmo, de eu falar assim, não é isso mais que eu quero pra minha vida, e aí realmente eu comecei a minha mudança, foi no dia que eu achei que eu ia morrer. Porque eu usei muita droga, muita, e ninguém sabia. Esses dias eu falei no meu TikTok isso, aí alguém falou assim pra mim, mas você não tinha nenhum amigo? Eu falei, nenhum dos meus amigos sabiam, porque eu não queria contar pra eles. Eu tava na minha casa, sozinha, e aí eu achei que eu ia morrer. Eu tava 3 dias, eu tive paranoias do tipo de achar que tinha alguém no meu celular, eu via o meu celular se mexendo, eu taquei o meu telefone no chão, porque eu achava assim, gente, tem alguém no meu celular. Eu joguei o celular no chão, eu acabei de comprar o celular, eu tinha comprado o celular à vista, quebrei o telefone no chão, tirando que eu achei que tinha alguém dentro da minha casa. Eu pedi pra uma moça que trabalhava comigo dormir na minha casa, porque eu achei que tinha alguém me observando. Eu tava usando tanta droga, eu tava tão neurótica, que eu atendi o telefone. Olha que loucura, gente, é muito louco pensar nisso, né? Eu atendi o celular, e como meus amigos não sabiam que eu tava usando, na minha cabeça ficou, os meus amigos não podem descobrir. Quando eu atendi o celular, eu ouvi um cara falar pra mim assim, ó, eu sei o que você tá fazendo e eu vou contar pros seus amigos. Coisa da minha cabeça. Por quê? Porque eu não queria que meus amigos descobrissem. Enfim, episódio horrível, tirando que... Mano, teve uma vez, olha que loucura, isso eu nunca contei. Teve uma vez que eu tinha uns amigos que moravam perto de mim, e eu achei que eles estavam... E a gente tinha comentado sobre o Sérgio Malandro numa das nossas conversas. Você estava muito mal, né? Muito, eu tava muito Pra falar do Sérgio Malandro, mano. Chato. A pessoa tava muito cheirada, velho. Tava. Pior mesmo. E aí, eu tinha ido pra casa deles uns dias antes, e a gente comentou do Sérgio Malandro, e o negócio do Sérgio Malandro ficou na minha cabeça. E aí, nessa minha paranoia,
Eu achei que ele ia na minha casa com o Sérgio Malandro pra me fazer uma pegadinha. E eu tava tão doida que eu morava num condomínio que tinha 2 torres e tinha, sabe quando tem um condomíniozinho que tem uma pracinha, Sim, né? sim. Eu fiquei dando voltas, achando que tinham câmeras a todo momento e ele ia chegar com o Sérgio Malandro a qualquer momento. Olha a brisa. Uma bosta. E aí, beleza. Se você tá passando por isso, para. Não, gente, é perigoso, Eu acho que é. gente. Quando você começa a pensar no Sérgio Malandro, mano, do nada. Perseguindo. É o momento de parar, eu acho. Não, mas assim, é muito foda. Não, mas me conta, eu quero entender, tipo assim, porque isso daí é a droga. É isso. Tá. Aí, beleza. Aí eu tava nessa vibe, passei 3 dias acordada, só usando, até que eu tinha comprado um celular, né? E o que tinha ficado do celular foi aquele relógio que a gente, né? E aí eu usava aquele relógio. E aí eu vi o relógio começou a estar falando que eu tava com um batimento Acelerado. cardíaco muito alto. Aí eu tirei o relógio. E aí eu comecei a perceber que eu tava extremamente quente. Assim, eu comecei a ficar com dificuldade de respirar. Eu botava a mão em mim, assim, meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu fiquei 1 hora, embaixo do chuveiro, implorando pra Deus não me levar. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer sozinha, dentro de casa, com um monte de droga. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é vida. E como todo mundo e as pessoas que me conhecem sabem que eu amo viver, eu falei, não, gente, isso aqui chegou, assim, eu cheguei no fundo, e assim, eu me abandonei de uma forma que eu não gravava mais, eu não queria mais ver meus amigos, eu só queria ficar dentro de casa, usando, enfim. E aí foi assim, foi o dia que realmente Deus me encontrou mesmo, e a partir dali, eu peguei tudo que eu tinha, joguei dentro do vaso, e eu nunca mais, eu não sei nem o que é abstinência, porque às vezes o pessoal fala, eu não sei o que é. Porque eu sofri um impacto tão grande, e a partir dali eu falei, eu não posso mais viver isso daqui. Porque eu cheguei num fundo do poço que eu não tinha o que fazer da minha vida, eu não tinha pra onde ir, eu não tinha objetivo, eu não tinha esperança mais. E aí, a partir dali, eu comecei a mudar a minha vida. Eu não gravei mais, eu continuei, sim, ganhando um dinheiro lá do Xvideos até eu conseguir começar a me manter, né? Porque, tipo, o que eu vou fazer da minha vida, Uma né? coisa é você postar, outra coisa é você continuar com a vida. Exatamente. Tá. E aí, a partir daí, assim, 2 semanas depois eu conheci o meu marido, né, o Vini. E aí, com o Vinícius começou a me pegar na minha mão e falou, não, eu vou te ajudar, o que você quer fazer da sua vida? Aí Legal, hein? Aí ele começou a me apresentar, falou, que sabe, você faz marketing. E aí, a partir dali, eu fui estudando, eu fui entendendo, até que eu comecei a trabalhar numa empresa e tal, mas, né? E você abandonou, então, esse universo do conteúdo adulto desde 2020? Desde 2020. Uma pergunta que eu quero fazer. Por que a droga... Porque assim, a gente tá falando assim, muita gente deve estar falando, isso daí tem garota do conteúdo adulto que pode estar assistindo e falando assim, cara, isso daí foi seu caso. Não, Isso daí é seu caso, você foi cheirar, eu não cheiro, eu não uso droga e tal. Mas eu quero entender, qual a relação da droga com esse universo? Assim, eu sei que tem eu não posso falar por todas, tá? Mas quando a gente gravava, né, quando se gravava com as produtoras, tinham muitas meninas, eu não fazia isso, tá? Eu procurava não me drogar e nem beber, mas eu sei que tem muitas meninas que bebiam antes, se drogavam antes, pra se soltar. Pra ficar mais solta, né? Porque quando você bebe, você fica mais solta e tal. Sim. E às vezes as pessoas ficam muito travadas. E a droga e a bebida, de uma certa forma... Porque assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Quando você trabalha com esse tipo de coisa, você fica naquela zona de conforto que eu falei pra você. Porque eu tô ganhando dinheiro aqui, então eu vou fazer o que da minha vida? Sei lá, vou viajar, vou gastar. E isso daí começa a ser, em certo momento, se você não coloca o seu cérebro pra pensar, pra estudar, você realmente começa a encontrar fugas, que é na bebida, na droga. Porque... todo dinheiro que ele vem dessa forma, você meio que... Quando a gente é muito jovem, por que eu gastei todo o meu dinheiro também? Porque na minha cabeça eu fazia mais. Eu fazia mais. Tanto que quando eu parei de gravar, eu achava que era super fácil ganhar dinheiro. E o Vinícius, meu marido, sempre falava pra mim assim, Carla, você nunca trabalhou no mundo corporativo, não é fácil. Só que eu não tinha essa percepção. A minha referência era... de eu passar o dia todo jogando videogame, eu passava o dia todo, porque eu fazia temporadas, né? Então eu passava o dia todo jogando videogame, na temporada eu trabalhava, e nos outros 15 dias eu fazia o quê? Fazia nada, jogava no computador, jogava videogame, viajava. Então eu tinha uma vida, tipo assim, o dinheiro vinha e gastava. Então na minha cabeça era fácil. Eu sempre pensei, dinheiro eu faço. Quando eu precisar de uma grana de verdade, eu vou lá, faço...
eu vou trabalhar 3 dias a mais, Exatamente. que não é nem trabalhar. É trabalhar. Mas é tipo assim, é muito fácil, né? E eu não tinha essa percepção do tipo, trabalhar 8 horas por dia para ganhar o que eu ganho num dia. Posso te contar um negócio agora? Eu sei que não tem nada a ver, mas tem, tá? Prometo. Muita gente me critica, fala assim, Maurício, você trabalha muito. Muita gente me sacaneia, pô, Maurício é workaholic. Mas sabe por quê, cara? Porque eu percebi isso nesse meu universo também. Porque eu vim do mundo corporativo, eu vim da publicidade, eu trabalhava pra caralho, que nem um mongoloide trabalhando louco. Quando eu entrei no universo da comédia, eu sempre me destaquei por ser um cara que sempre escreveu muito. E em algum momento, depois de tentar pra caramba, eu consegui chegar. E aí quando eu cheguei, você dá uma coisa do tipo assim, agora eu vou acalmar. E aí quando você acalma, você começa a ficar meio vazio. Concordo pra cacete com você. Aí você começa a entrar, porque assim, porra, eu levei tanto tempo pra chegar nesse lugar e agora tá chegando. Cara, foda-se, vou viajar, vou curtir. E isso começou a me fazer mal, minha cabeça foi pro caralho uma época assim. Uma época porque eu olhava e falava assim, eu vou lá, faço um show, ganho um dinheiro que talvez tem gente que não ganha um ano em um show meu. Se eu não colocasse o podcast, o Achismos, se eu não colocasse essa produtora que eu trabalho, funcionário, se eu não colocasse metas, propósito, eu ia bugar, com certeza. Às vezes eu olho pro Whindersson, ou não sei se é o mesmo caso, mas às vezes eu acho assim, é quase como explicar se existe trabalho é por algum motivo, não é pra ganhar dinheiro. Talvez a gente tem trabalho pra tua cabeça ficar o tempo todo com um propósito de uma ocupação. Só que o que a gente tá o tempo todo querendo é sair do trabalho e ficar o tempo todo em casa. É o que todo mundo sonha. Todo mundo sonha em, cara, eu quero ficar trepando, fumando e curtindo. E você é a prova viva de que não dá pra fazer isso. Não dá. Não dá porque porque a gente precisa estar sempre em evolução, né? A gente Sim. não... É exatamente isso. Quando você começa a ficar acomodado na sua vida, o que começa a acontecer, né? Crise de ansiedade, depressão. Você começa a ficar numa zona de conforto e você não pensa, você não quer mais pensar, você não tem mais vontade de fazer as coisas, né? Quer dizer, o conforto é uma merda, né? Eu tenho É doido isso, cara. É muito louco, né? Porque é o que todo mundo busca. Quando o pessoal fala assim, né? Eu quero muito ficar de férias. Pra ficar fazendo o quê? Nada em casa. Quando faz nada em casa, fica lá, sem nada fazer, começa a ficar entediado. Digo, nada pra fazer, você não quer fazer nada. Não, mas as férias só é legal porque você trabalha que nem um animal. Não, as férias você descansa, né? Teoricamente. Mas às vezes o descansar, ele te traz o tédio. Concordo. Mas assim, a graça, a felicidade, ela só existe porque tem tristeza. Se você só vive uma coisa que é só felicidade, você não sabe nem se isso é felicidade. Porque você não teve uma tristeza pra você olhar e falar, cara, isso é bom e isso é ruim. Você não tem referência, né? Você não tem uma referência. Então, por exemplo, o seu universo é muito curioso, né? Porque todo mundo adoraria ter tua vida no sentido de, fica o dia inteiro lá, trepa 3 vezes por mês, faz um vídeo, ganha 150 pau, sei lá, a galera de hoje, fuma maconha, viaja o mundo inteiro, porra, que vida perfeita. E aí tu tá me falando, mano, foi o pior período da minha vida. Assim, é que eu sinto que eu perdi muito no sentido de eu poderia realmente ter estudado. Eu acho que o que eu mais me arrependo Mas deixa eu te perguntar, disso tudo... Porque não dá pra conciliar uma coisa com a outra? Será que você não foi pro radical de um caminho? Porque tem menina agora que deve estar assistindo, provavelmente esse vídeo deve estar repercutindo em pessoas de conteúdo adulto, que elas querem saber como que é a luz no fim do túnel, porque elas estão fazendo, como ela vai ser? Ela vai virar uma Fernandinha Fernandes no futuro, ou não? E ela deve estar falando assim, porra, mas eu estudo, eu tô progredindo e o caralho. Será que não faltou isso em você? Ou você acha assim, até essa menina ela vai se fuder em algum momento? Não, eu acho assim, eu tentei estudar. Eu comecei 2 faculdades e eu não terminei. Durante quando eu tava trabalhando. Eu fiz 1 ano de veterinária e depois eu fiz... Não, mas não durante o filme pornô. Quando eu tava quando eu fazia filme pornô, é? quando eu trabalhava normal. Foi em 2014, 2015. Você era atriz de conteúdo adulto e fazia veterinária. Mas assim, muita gente da faculdade me conhecia mesmo, não tem jeito, né? Mas... E eu parei de fazer muito por causa de influência, né? Influência de outras pessoas, né? Parar de fazer a faculdade? Você vai trabalhar, você vai parar de fazer a faculdade, você vai fazer o que da sua vida? Você vai montar um escritório, você vai montar um consultório, aí você vai atender ali uns pacientes, você vai ganhar muito menos do que você ganha hoje. E eu, como era muito influenciada, eu ouvi. Eu falei, putz, é verdade, então eu vou continuar trabalhando aqui. Eu parei de fazer a faculdade. Eu parei de fazer a faculdade de veterinária e de nutrição.
Mas eu me arrependo. Não me arrependo porque hoje eu já fiz uma faculdade. Você acabou de me mas responder a pergunta. Tem gente que deve estar fazendo vídeo e tá falando assim, mesma coisa que você. Pô, tô estudando, mas, pô, ganho dinheiro aqui. Ou então, pego o meu dinheiro, aplico e ganho renda. Só que assim, não é sobre o dinheiro, é sobre... Exatamente. É assim... Se a menina que tá fazendo hoje, se ela tá fazendo conteúdo hoje, e se ela realmente tá estudando, e se ela não tá colocando isso como, isso aqui é um tempo que eu tô ganhando esse dinheiro aqui pra pagar a minha faculdade, pra poder, de repente, comprar uma casa. Eu conheço uma menina que ela ganha muito dinheiro e comprou a casa, comprou o carro dela, ela tá fazendo investimento. Eu acho super válido, sabe? Mas eu acho que se ela não faz isso, se ela tá fazendo o que nem eu fazia antes, é bem possível que uma hora a conta vai chegar. Ela vai se perguntar, o que eu vou fazer da minha vida? Por isso que eu acho que é muito importante, independente se as pessoas que fazem conteúdo, realmente pensarem no estudo, pensarem em alguma coisa, abrir um negócio. Porque senão você fica muito refém desse dinheiro fácil, sabe? Então eu não tenho dinheiro aqui, mas eu vou ali, vou vender um conteúdo e vou ganhar uma grana. Porque isso a longo prazo não se sustenta. Você fica muito vazia. Você não coloca a sua cabeça para pensar. É só um conteúdo ali. Então, por isso que eu realmente acho que o estudo ele é importante, independente se a pessoa está fazendo conteúdo ou não. E ela precisa ter realmente um propósito para o dinheiro. Tem que dar um propósito para esse dinheiro. Ele precisa servir para algo. Que seja para pagar uma faculdade, que ele seja para fazer um investimento. Porque senão... Sabe o que eu percebo? Eu vejo que muita gente que foi radical de um caminho dos 20 aos 30, ele vai pro outro caminho. Por exemplo, a pessoa que era da putaria dos 20 aos 30 anos, com 30 anos resolve ser crente. E da mesma forma o contrário. O cara que ele era crente dos 20 aos 30, com 30 anos ele vira um maconheiro maluco com 8 tatuagens, assim. Você acha que você tem um potencial de radicalismo, do tipo, você era radical aqui, você vai acabar sendo a moralista, a crente desse lado? Como que você vê isso? Eu vou até explicar um ponto. Antigamente, o que eu pensava? Eu conheci algumas meninas que pararam de gravar antigamente, né? E aí elas realmente se converteram muito, né? Tipo, viraram pastoras e tal. Na época eu não entendia e eu até julgava. Mas hoje que eu passei por tudo que eu passei, hoje eu entendo. Por que é tão importante, né, essa busca quando a gente tá do lado de cá fazendo esse entretenimento adulto e depois a gente passa pro outro lado e realmente busca a Deus? Porque a gente percebe que a vida que a gente estava levando antes era muito vazia. Como eu falei, era muito sem propósito, não tem objetivo. E assim, quando a gente começa a entender os propósitos de Deus, quando a gente começa, né, a entender o que Deus quer com a gente... Não, por exemplo, Deus, eu acredito muito que Deus tenha me salvo nesse dia, sabe? Sim, você pediu. Se concorda que se eu não falar sobre isso, é muito egoísmo da minha parte? Concordo. Então, é por isso que eu falo de Deus. Que não seja a verdade, mas é a sua verdade. Exatamente. E você acreditou nisso. Eu não acho que, assim, eu não pretendo virar pastor e tal. Sim. Eu falo de Deus nas minhas redes sociais, mas eu gosto de falar de Deus de uma forma leve. Eu não sou a extrema. Sim, mas você sabe que tem. Tem. E tudo bem. Se ela tá sentindo bem com isso, tudo bem. Porque, como eu disse, a gente não sabe o que essa pessoa passou. Eu conheço uma menina, não vou citar nomes. Ela era, cara, é uma das pessoas mais drogadas que eu já tinha conhecido na minha vida. Nossa senhora, a menina, mano, chegava lá eu acabei, uma vez eu fiquei num hotel e ela tava lá, e ela me convidou pra ir lá no quarto dela, pra gente conversar e tal, mano, tinha bebida, tinha tudo que tu pode imaginar, ela não dormia fazia dias, a cara dela era um horror. Hoje ela é pastora. Eu não sei o que aconteceu na vida dela, eu não sei o que Deus fez na vida dela, né, eu não sei o que ela tava precisando, porque eu acredito que todo mundo que tenha passado por isso, quando fala de Deus, é porque realmente a transformação foi tão grande que eu preciso falar, não posso guardar. Mas são extremos. Mas eu quero te entender, vamos lá. Deus falou com você naquele dia que você estava totalmente drogada, cagada na pandemia. Até então você não era uma pessoa tão crente. Eu não acreditava. Você era mais ateia. Eu era católica, antigamente. Porque é católica. Porque meus Tem pais, que falar né? que é católica, E aí, mas eu fiz comunhão, fiz tudo certinho. Sim. Aí eu me relacionei com meu ex-marido, e meu ex-marido era muito ateu, e eu não tinha muita, não é que eu não tinha referência, eu admirava muito ele. Então as coisas que ele falava pra mim, faziam sentido pra mim. E dava uma verdade. Exatamente. Então ele falava muitas coisas de Deus, ok. Beleza. E eu meio que acreditava. Então, tudo que eu tinha de Deus eram coisas ruins. Tá. Até que aconteceu do dia, né, desse dia, de eu
eu acredito que Deus tenha me salvo e tal. E aí, quando eu conheci o Vinícius é uma pessoa que ele entende da Bíblia. Ele é uma pessoa que... O que começou a acontecer? O Vini começou a ter ele teve muita paciência comigo. E ele me explicava. Eu perguntava pra ele assim, pô, mas tal coisa, por que Deus fez isso? Porque eu queria entender. Porque eu acho que a gente, quando a minha vida, ela tava, quando eu não acreditava, tava tão vazia. Sabe, era tão vazio. Eu falei assim, gente, é muito ruim você viver uma vida assim. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, se conectar. Que seja com Deus, sabe? Não, tudo bem. Mas aí que tá. Você conheceu esse cara. Esse cara, pelo que eu vi, foi de alguma maneira um cara que te ajudou muito. Muito, muito. E ele me teve muita paciência de me explicar o que eu achava que era verdade. Mas tem gente que não tem o Vini, não tem o Cláudio, não tem o Maurício, que seja. Como que a pessoa consegue ter um propósito, sendo ela que ela nunca tem... O que você... poderia até, porque deve ter menina que deve estar te assistindo agora, chorando e falando, meu Deus, eu tô passando por isso. É não ter referência, né? É quando você não... Eu não tinha referência. Então, exato. Quem não tem? Tem gente que fala assim, não, tudo bem, eu termino amanhã, volto a trabalhar no Itaú, sei lá. Mas tem gente que tá cagada. Tem gente que tá agora falando, mano, fudeu. Ó, por que eu acho que você é uma voz interessante? E você deveria usar mais a sua voz? Aí sou eu dando um conselho. Pode me dar, assim, seu conselho. Claro, porque... De alguma maneira, cara, como você viveu isso e você saiu disso, e você tá feliz, pelo menos me aparenta estar feliz, você tá bem com a tua vida resolvida, tem muita gente que tá abaixo de você, que tem 15, mas tem 20 anos, 25 anos, que olha e fala, porra, ainda bem que essa menina deu certo, porque eu tô aqui também, já fiz os filmes pornô, eu chupei 1000 paus, eu tenho vergonha, o caralho é 4 e eu preciso... Tem mais 50 anos da minha vida, eu não sei o que eu faço. Ela tá falando negócio do propósito. Eu tô aqui agora, eu tô sem propósito. O que você recomenda? Onde que entra a pastora? Ai, Mal, é complicado, assim. Eu não tenho... Que conselho você daria? Olha, eu sou a Maurícia, eu tô fazendo filme pornô, eu quero parar. O que eu faço? O que eu tenho que fazer agora? Me ajuda. Me ajuda, Fernanda. Putz, Mal, sabe que eu nunca pensei sobre isso. Assim, eu acredito que é possível parar. Agora, o que fazer, né? Assim, ler a Bíblia. Putz, beleza. Eu até poderia falar, pô, lê a Bíblia. Mas ler a Bíblia, às vezes, eu leio a Bíblia, às vezes eu abro a Bíblia e eu não entendo nada. E tá tudo bem. Porque eu sei que o meu entendimento ainda ele é muito raso. Então, coisas que eu faço, tá? Coisas que eu faço, que eu procuro fazer pra me ajudar, que me ajudaram muito. Eu vejo muito conteúdo no YouTube, tem muita gente que fala sobre Bíblia. Ele teve aqui até, como é que é o nome daquele cara? Rodrigo. Ele é maravilhoso. Assista o Rodrigo Silva. Você chegou a ver o achismos dele? Eu não vi ainda. Porra, o Rodrigo do achismos dele. Não, o Rodrigo Silva, ele é incrível. Então, assim, eu acho que primeiro de tudo você tem que realmente querer. Ok, eu quero. O que eu faço? Né? O que eu fiz, né? Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a pedir muita orientação para Deus. Eu fiquei durante o meu trabalho, o que eu fiz? Eu comecei a procurar emprego, né? Eu comecei a tentar fazer coisas que primeira entrevista que eu fiz foi uma merda. Eu nunca tinha feito entrevista na minha vida. Então, assim, tudo eu comecei a viver depois dos 35 anos. Então, eu precisei realmente, né, você precisa realmente começar a mudar o seu ambiente. Entendi. Você começar a se forçar a viver uma nova vida. Eu não tenho... É que, Mal, não posso chegar pra você e falar assim, olha, fulana, pega e faz A, B e C. Porque isso é uma coisa muito individual. O que eu acho que dá pra fazer, primeiro de tudo, muda o ambiente. Muda o ambiente. Foi a primeira coisa que eu precisei fazer. Eu tive que me afastar de amigos que não queriam que eu saísse do pornô, que eles queriam que eu continuasse lá, porque era cômodo pra eles. Eu saí desse lugar. Eu saí da casa que eu tava, eu saí do ambiente, eu troquei meu número de celular, eu realmente comecei a sair. Isso é interessante, né? Porque a tua cabeça lá vai pra outro lugar, né? É porque, assim, a gente é muito influenciado. A gente é totalmente influenciado, né? O tempo todo a gente tá sendo influenciado pelos nossos amigos, pelas redes sociais. Então, primeiro de tudo, eu acho que você precisa se blindar. É difícil pra caramba. É muito difícil eu preciso cortar relações com essas pessoas aqui, porque elas não me fazem mais bem. Foi muito difícil pra mim. Eu tive que realmente cortar amizades, eu tive que realmente sair de lugares, eu parei de ver tudo que eu via. Então eu acho que o primeiro de tudo é começar a se blindar em relação a isso. E aí depois você vai procurando caminhos, né? Eu comecei a ver muito vídeo...
Eu comecei, o Pablo Marçal me ajudou muito na época, por incrível que pareça, porque, né, os vídeos dele na época eram vídeos, o Pablo hoje segue uma linha, então eu comecei a ver muito vídeo do Pablo Marçal, Joel J, eu comecei a ler livros, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver o Rodrigo Silva, eu adoro o Rodrigo Silva, adoro ele. Então eu comecei a mudar essas coisas que eu tinha, eu precisei mudar muito o meu jeito de falar, eu precisei começar a entender, a minha vida era uma brincadeira, toda hora era uma brincadeira. Eu fazia piada com tudo, sem noção de nada. Então, assim, porque a minha vida era assim. Eu lidava assim com os meus amigos. Então, eu realmente precisei me transformar para que eu realmente pudesse viver a transformação que hoje você tá vendo. Mas foram 5 anos. Ainda é, né? A transformação e a evolução, ela é para sempre. Mas eu precisei realmente... Eu acho que esse é o principal. Mas você tem arrependimentos, assim, do tipo assim... Você fica mal quando alguém te reconhece como a Fernandinha? Não. Ó, eu tenho amigos meus, assim, amigos de eu frequentar a casa e tal, que ainda me chamam de Fernandinha. Sim. Fala, eu não consigo te chamar de Carla. Eu não consigo. Mas assim, pra mim tá tudo bem. Sim. Lá no meu TikTok, por exemplo, eu fiz um TikTok, só que o meu TikTok é como Carla. Então, todo mundo que entra lá e fala assim, nossa, eu te conheço de algum lugar. Uhum. Tanto que eu fiz... Mas você tem isso no supermercado? Te conhece de algum lugar? Ah, tem. Esses dias a gente foi num bar até quando eu tava com a Ju, e aí a gente foi no bloquinho, né? Aí a gente foi lá com os amigos e tal, e passou um rapaz, falou pra mim, eu te conheço de algum lugar. Bruna! Eu falei, errou, começa com F. Uhum. Aí ele, Fernandinha. Então assim, não acontece tanto mais hoje. É muito difícil as pessoas me reconhecerem, mas acontece. Mas Tá. muito menos. Qual é a pior parte do pornô? Qual é a pior parte daquela época? Qual que é a pior parte? Ai. A pior parte. É porque a gente ouviu a melhor. Tá, entendi. Viaja, glamour. Cara, eu acho que a pior parte do pornô... Assim, né? Lógico, né? O fato de eu ter que estar com outras pessoas... Mas tudo eram escolhas, né? Como eu falei, eu não tinha outras referências. A minha referência de vida era aquela. Então, pra mim, aquilo ali era uma verdade, né? Mas eu acho que a pior parte do pornô... É o que eu carrego hoje. É o que eu carrego pro resto da vida. Porque eu tenho hoje que provar... Assim, né, a gente fala assim, você não tem que provar nada pra ninguém. Não, gente, infelizmente, pra gente dar certo na vida, a gente precisa se provar. Não existe esse negócio de não tem que provar nada. Né? Lógico que a gente não tem que provar realmente nada pras pessoas. Mas, por exemplo, por ter sido atriz pornô, eu preciso provar pras pessoas de que eu não sou só aquela menina da praça que transava com Deus e o mundo e que era garota de programa. Não, eu preciso provar. Por quê? Porque eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Então eu acho que essa é a pior parte do pornô, essa é a pior parte do conteúdo adulto. Você tem que estar muito consciente de que uma vez caiu na internet, nunca mais você tira de lá. Nunca mais. Ó, eu tenho o meu canal lá, mas tem muita gente que pegou meus vídeos e jogou em outros lugares. Como que eu vou fazer pra tirar tudo isso? Você não tem controle, Eu né? não tenho controle. Você não tem controle de tudo que você fez. Nada. Eu falo isso, né? É muito louco, né? Eu fico sempre pensando na menina que fez filme pornô em 1993... A Elza, ela fez o filme pornô e falou, não, ninguém vai ver. Aí entrou o Xvideos. E esse vídeo dela agora tá bomba. Deve ter uma porrada de gente. Eu conheço uma menina que ela fez, eu juro pra você, ela fez um vídeo. E aí depois, olha, não tem muito tempo isso que ela me mandou mensagem. Eu acho que ela me mandou mensagem, deve ter uns 3 anos. Porque daí eu troquei meu nome lá no Instagram, né? Era Fernandinha, eu troquei pra Carla. E aí ela veio falar comigo, ela, nossa, oi, isso aqui. E eu gravei com ela, eu conheço essa menina, foi há muitos anos atrás, foi logo no começo, e ela gravou uma cena. E ela falou, até hoje as pessoas lembram de mim por causa dessa cena. Ela fez uma cena. Fazer umas perguntas pra você sobre o período que você fazia filme, assim. Tu sentia um negócio energético, essas paradas que muita gente diz? Porque agora você falou do negócio do Joel J. Tem uma galera que fala das coisas da mente e tal. Tu sentia alguma coisa, sei lá, puta, a energia dos caras, a energia do cara que bate punheta olhando pra você? Você tinha uma coisa assim? Ou se você só foi entender agora, ou não tem nada a ver? Ai, mas eu acho que tem, mas eu juro pra você que eu acho que eu sou muito blindada pra isso, porque de verdade eu não conseguia perceber energias ruins. Eu conseguia perceber às vezes, assim, não uma energia ruim, mas, putz,
a cena não tá legal, eu não tava muito bem, sabe? Mas agora, nossa, o ambiente e tal, eu não... Tu sentia... a pergunta óbvia, mas pra saber. Você sentia prazer? Olha, no começo, nos primeiros anos, eu curtia, mas eu não sentia prazer. Eu curtia estar fazendo, né? Eu curtia. Mas depois, assim, depois de uns 2 anos, que eu já começava a fazer porque tinha Pelo que fazer. dinheiro. Porque tinha que fazer. E assim, né, eu já sabia como fazer, então eu meio que já tinha um negócio na minha cabeça de como que eu fazia. Mas pelas meninas que você conversava, se puder me representar o que tá com... Você ser uma representante de toda essa galera, obviamente cada um tem um pensamento diferente, mas assim, a maioria das meninas que estão fazendo, elas estão meio tipo assim, puta que pariu, vamos gravar e comer um misto quente, ou elas curtem fazer? O que você vê? Eu acho que a grande maioria grava pelo dinheiro. Eu acho que... é que assim, puta, que merda. Não, eu acho que não chega a ser nesse nível, mas tipo assim, putz, vou gravar porque tem que gravar. Porque Igual é fácil tem pra que mulher. fazer um relatório. É lógico, porque é trabalho. fácil. É fácil. Vai lá, né, faz tudo, finge e tal, e tá tudo certo. Mas eu não conheço... eu não conheci nenhuma menina que, nossa, tô fazendo porque realmente eu gosto e tal. Tem uma menina que fala que sim, mas eu acho que não. Eu não vou falar nomes, né? Sim. Mas eu acho que não. Eu acho muito difícil. É que eu fui gravar algumas vezes, né? Eu sempre brinquei. Comédia e putaria tá sempre envolvido. Tanto que você vai ver uma porrada de vídeo aí de comediante, o cara leva a menina, a garota de programa participa. Porque tem um universo meio parecido. Eu vou confessar o meu motivo. Eu gosto muito de conversar, às vezes, com... Tipo assim, a menina que é atriz pornô. Inclusive, até te chamei... eu conheço a Fernandinha. Mas conhece da onde? Conheço de comédia e você participou de um curso meu. Eu dei um curso eu tenho um curso online, uma época que eu fiz de comédia. E eu fiz vários módulos, e um dos módulos que eu usei era sobre vergonha. Porque você precisa subir no palco, você precisa perder a vergonha. E a gente fez um módulo sobre como é que... Deu 1 hora de palco. Foi um achismos que eu fiz antes de fazer o achismos. Sobre como que você perde a vergonha nas coisas. Você me deu uma aula. Porque você também era tímida e você falava, porra, tô ali e tal, tem que pegar o pau do cara, chupar, filmando. Tem um lado meio você dá umas técnicas legais pra caramba. E o motivo pela qual eu gosto de bater papo com vocês é que eu acho que vocês são muito sinceras. Porque, mano, é aquela coisa, caralho, você tá com 2 pau na cara, você vai mentir pra quê? Você não tem... É quase como você tirou toda a sua máscara social e viveu o dia da sinceridade o tempo todo. Tu tem muita transparência. Então, acho que a comédia junta-se com o comediante também é um puta cara sem noção que fala as merda e a atriz pornô naquela coisa. Então, a gente teve uma relação muito legal, pô, bacana e tal. E o que eu ia te perguntar é, daquela galera ali que você conheceu e tal, você via tristeza, tu sentia alegria? O que você sente desse universo do pornô? Qual que é a parte que você, pode falar, porra, mal, agora depois que eu saí, olha, mano, a galera tá perdida, ou a galera não, tem os caras ali, tem uma galera que tem empresa, quem são essas pessoas? Da maioria continua fazendo a mesma coisa, todos continuam fazendo a mesma coisa, eu não conheço ninguém, assim, eu conheço pessoas que hoje ganham mais dinheiro por conta por terem a sua própria produtora, né? Porque hoje em dia você pode fazer a sua produtora com seus conteúdos. Então eu acho que, na verdade, quem ficou tá conseguindo de repente ganhar mais grana. Mas eu não conheço nenhum. E lembrando das pessoas, né? Geralmente as pessoas, cara, porque como a gente não convivia, né? Eu não convivia, eu vivia as pessoas muito de vez em quando, né? Então tá todo mundo muito bem, todo mundo muito feliz, tal. Mas eu sei que todo mundo, no final das contas, usava droga, bebia. Todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Então, e as pessoas continuaram fazendo as mesmas coisas. Das pessoas que eu conheço, todas continuam gravando, continuam trabalhando lá. Eu acho que eu realmente fui, das que eu conheço, eu acho que eu fui a única que realmente saiu. Teve a Mônica Matos também, que ela saiu, mas ela saiu antes de mim. Eu sei que a Mônica, ela virou tatuadora. Então, tiveram algumas, né? Mas a grande maioria continua fazendo a mesma coisa. A menina que hoje... Você tá com quantos anos? 38. A menina que hoje tem 40 anos, assim, porque uma coisa é você ter 20 anos e tem um mercado... Tudo bem que tem um mercado de 40 anos também. Até de 60, 70, tem de 80. 60. Esse eu queria saber. Tem. Essa garota que tem 50 anos hoje, ela faz o quê? Ela pode vender conteúdo na internet. É o que ela tá fazendo, você acha? Geralmente essas pessoas... você tá falando do pessoal que faz... Sim, todas fazem. Todas fazem. Mas qual que é o futuro
Da garota... Porque a garota que fazia pornô, tudo bem, tem um mercado ali dos 20 aos 30, tô dando exemplo, que é a menina mais jovem, que o consumo tá nisso. Embora tenha nichos, qual que é a escala da vida dessas pessoas? Ela vai pra onde? Ela casa? Ela continua fazendo pornô? Ela casa com um gringo e vai morar na Itália? Tem um lugar assim... Mas eu acho que no final das contas, a grande maioria pensa em encontrar uma pessoa que vai conseguir tirar elas da vida, como todas. Então existe essa coisa do Romeu e Julieta. Romeu e Julieta não, do príncipe encantado. Existe. Uma linda mulher. Uma linda mulher. Assim, existe esse histórico da linda mulher? É difícil acontecer, tá? Porque tem amigo meu, vou falar, mano. Tem amigo meu que se apaixona por puta fácil. O Emílio. Falei, foda-se. Coitado, o Emílio tá namorando a menina lá. Não, mas assim, tem amigo meu que é aqueles caras que ele vai, chaveca a menina, e a menina fica toda apaixonada pelo cara, e quando você vê o cara tá namorando... Existe esse rolê? Existe, mas assim, o que acontece? Quando a menina começa a perceber que eu vou falar em relação a conteúdo de OnlyFans, não, tá? prostituição, você tá falando. Não, também, a prostituição também. Mas meio que acontece meio pros dois. O que acontece? Se a menina percebe que o cara tá dando muito mole pra ela, aí começa a dar uns presentes, começa a querer ajudar ela de alguma forma, essa menina automaticamente, ela já vai focar toda a atenção pra esse cara. Opa, esse cara... Vai me tirar da vida. Exatamente. Ele pode me tirar da vida. Claro que assim, né, existe tudo, não é da dia pra noite, não é com todas que acontecem. Eu conheço meninas que realmente conseguiram encontrar os caras, assim, tiraram. Mas assim, você vive uma vida, eu particularmente não acho que tem amor, é dinheiro. Só que a menina, obviamente que ela vai fazer de tudo, né, pra demonstrar que é amor. Então ela vai, né, levar a coisa ali, não vai ser escrota com o cara. Eu acho que de repente pode acontecer de existir amor mais pra frente. Mas imagina, a menina tem 30 anos, o cara tem 60. É amor? Não sei. Acho que não. Mas tem menina que faz programa esperando que alguém vai resgatar ela? Todas esperam. Todas esperam em algum momento. Assim, uma coisa eu espero que aconteça. Eu não sei se vai acontecer, mas de repente eu espero que aconteça. Caralho, todo mundo espera um cliente que apareça, que ajude muito. É normal, é uma coisa comum. Eu não sei como é que tá hoje, né, gente? Assim, eu tô falando na minha época como era, né? Eu também esperava, na época, de um cliente aparecer e me ajudar muito, como aconteceram várias vezes. Vamos falar das consequências. Você tá casada agora com o Vinícius, que é o menino que você falou. Acho que eu conheci ele, né? Uma vez. Algum show, alguma coisa. No podcast que eu fiz lá. Você fez o podcast que eu conheci ele, menino gente boa. Como é que fica a família dele nessa coisa toda? Porque, teoricamente, você é menina do marketing hoje, você é médica, foda-se, você vende caneca. Mas teu pregresso... Sim. Quando o Vini e a gente se conheceu, o Vini, ele já me conhecia, né? Ele já sabia que a gente se conhecia. Ele sabia que você fazia filme? Ele já me conhecia. Ele era fã do seu trabalho? Não, ele me conhecia, ele já sabia quem eu era. Mas ele te conheceu aonde? A gente se conheceu numa festa, na pandemia. A gente foi pra uma festa, aí nos conhecemos lá. Ele não sabia que você era atriz pornô, ele sabia que você era... Ele sabia. Ele te reconheceu, falou, a Fernandinha no vídeo. Isso, me reconheceu. Tá. E aí a gente se conheceu e tal, e aí eu sempre falo, né, que o Vinícius, a coisa que mais me chamou a atenção nele foi porque ele perguntou o meu nome. Se ele tivesse, por exemplo, chegado pra mim e falado assim, Fernandinha, o approach é 1. E aí eu já tenho um approach. Agora, quando a pessoa fala pra mim, que, gente, por mais que eu sempre falo, eu sou muito conhecida, eu não sou famosa, tem muita gente que não me conhece. Sim. E aí, quando o cara chega pra mim e fala assim, qual que é o seu nome? Bom, o cara não me conhece. Eu sou a Carla. E aí, beleza. E aí, a gente começamos a nos conhecer, a gente ficou nesse dia, e desde então, a gente nunca mais se separou. E o Vinícius, ele começou muito a ver meu coração, então ele viu que eu queria sair de onde eu tava. Depois ele me falou que ele sabia quem eu era, né? Ele viu realmente que eu queria sair, porque eu sempre falei pra ele, né? Eu falei, nossa, eu quero muito sair de onde eu tô, eu preciso arrumar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? E aí foi que ele me apresentou marketing. Aí, em relação à família dele, como que aconteceu? Um dia eu falei pra ele, falei assim, não fala pros seus pais quem eu sou, porque se você fala pra eles logo de cara, eles podem, de repente, me receber mal, sabe? Porque deixa eles me conhecerem, pra eles verem quem é a Carla. Depois você fala, depois a gente fala, beleza.
E aí, um belo dia, aconteceu, ok, me apresentou pros pais dele, nossa, foi super legal, fui lá no almoço, dia 23 de dezembro de 2020, nunca vou esquecer. Fui lá no almoço e tal, me receberam super bem. Depois de uns 2 meses, um mês depois, a gente descobriu que alguém fez um compilado de vídeos meus e mandou pra toda a família do Vinícius. Nossa, foi assim, ó, meu Deus do céu, o que você tá fazendo na sua vida? Aí todo mundo já achou, né, que o Vinícius já ia virar ator pornô, que já ia começar a trabalhar com isso, o que ele tá fazendo da vida dele, aquele estereótipo que as pessoas têm, né? Sim. E eu tá tudo bem. E durante praticamente 6 meses, o Vinícius e a mãe dele quase não se falaram, foi um momento bem assim, eles, né, se distanciaram e tal. O Vinícius e eu, a gente tava morando juntos, até que um dia o pai do Vini teve um infarto, e eles moram em Santos, né? Aí a gente desceu pra Santos, e aí o Vinícius falou, eu vou levar a Carla. Aí nesse dia, o Vinícius foi dormir com o pai dele, no hospital, e eu tava com a minha sogra. Aí eu falei pra minha sogra, e falei assim, agora a senhora vai ouvir toda a minha história. Agora eu vou contar quem eu sou, como que eu cheguei aqui, o que eu já fiz da minha vida, e o que eu quero fazer daqui pra frente. E aí eu contei tudo pra ela, contei tudo como aconteceu e tal. E desde então, hoje, nossa, minha sogra e eu amo minha sogra me recebe. Quer dizer, tem uma coisa da pessoa ter um preconceito. Uma pergunta muito interessante que eu não te fiz ainda. Legal, a gente tá falando do momento que foi o seu passado recente e tá falando do seu presente. Não vou falar de futuro porque a gente não sabe. Mas e o seu passado? Isso que eu queria saber. Do tipo... Pô, parecia o Podipá agora, hein? Seu passado foi Podipá. Foi de Sou bem assim. Passado. Não, mas é que... Passado. Não, adoro os caras, coitado. Mas o passado mais antigão mesmo, não o passado recente. O passado Fernandinha antes. Sim, eu sei onde você quer chegar. Porque... Sim, não, mas eu entendi. O que acontece, ó? Outra coisa, né? A gente tava falando sobre drogas e tal. Isso que eu vou falar, eu nunca falei isso. Nunca falei isso. Mas eu sou um bom entrevistador. Não, você é ótimo. Tem várias coisas coisas que eu nunca falei aqui. O que acontece? Por que Cabeça Vazia, Oficina do Diabo e o fato de pornografia e droga seria uma péssima combinação? O meu ex-marido, ele era uma pessoa extremamente sexual. Extremamente. Você conheceu, Gustavo? Ele era extremamente sexual. E aí, eu trabalhava. Eu que trabalhava. E ele não fazia absolutamente nada. Ele passava o dia todo no Facebook e tal. E o que começou a acontecer? A gente começou a ganhar muito dinheiro e tal. E aí, como ele não fazia nada, e a gente começou a usar droga, ele começou a trazer droga pra casa. Por quê? Porque não tinha nada pra fazer, vou usar droga. Vou beber. Ele não bebia, ele só usava droga. E aí começou. 3 da tarde. Não tinha hora. Não tinha Cheirando hora. 10 da manhã. Não, ele não cheirava, ele usava um negócio chamado ketamina. Conhece? Ok? Não. Já ouvi falar, mas eu nunca... É um anestésico de cavalo, que a galera... Eu não vou ficar falando como é que faz. Fala, né? eu quero saber. É um anestésico de cavalo, se chama ketamina. E aí, como é que você faz? Você pega a ketamina, coloca num prato, coloca dentro do micro-ondas, coloca lá alguns segundos e depois você raspa. Vai raspando. E ele vai ficando um pó. É tipo... Aqui do Breaking Bad lá, Isso, metafetamina. Isso. Não, porque a metafetamina, ela te deixa pra cima. A ketamina te dá uma relaxada? O que ele te dá, a gente fala que ele você fica anestesiado, você fica tipo, assim... Quando você fica no buraco, quando você usa muito, você fica no buraco. E você alucina, você viaja. Só que eu, particularmente, eu sempre achei uma vibe muito pesada. Eu não gostava de usar isso, né? E aí, começou a trazer pra casa. E aí, quando começou o cheirar não fazia mais efeito, o que começou a acontecer? A veia. Começou a injetar. E isso se estendeu durante muito tempo. Até por isso que eu quis me separar, porque chegou um momento que pra mim já não tava... Teve um momento, Mal, que eu tava com medo de ficar na minha própria... Eu já saí da minha casa com medo dele me bater. Então, por isso que... Ele tava doidão. Completamente. Começou a fazer muito mal pra ele. Você viciou? Completamente. Tanto que ele teve um momento que ele começava a usar maconha com Kay. 2 coisas que dão muito ruim. Eu já cheguei a internar ele, pra ajudar ele. Porque eu não queria mais estar junto, mas eu queria muito ajudar ele, né? E aí internei ele, 4 dias depois ele aparece na porta da minha casa. Aí terminamos,
não quero mais saber, né? E aí conheci o Vinícius e tal. E aí o que aconteceu? Por isso que eu falo, cabeça vazia, oficina do diabo, cuidado com o que você faz da sua vida. 3 anos se passaram e o meu ex-marido, acho que não, ele continuou tentando nesse mundo do pornô, ele continuou tentando fazer vídeo, tentando ficar com outras pessoas, continuou usando droga. E no ano, acho que 2025, 2023, ele se matou. Então foi assim, foi muito pesado, eu nunca falei sobre isso, tá? É a primeira vez que eu tô falando sobre... Porque assim, porque nunca falou, né? Porque... Nunca teve uma oportunidade desse lugar, mas... Também porque porque é um assunto muito... É muito triste, Mal. Você tá com uma pessoa... A gente ficou junto 11 anos, sabe? E eu nunca desejei nenhum mal dos meus ex-namorados, né? Muito pelo contrário. Eu queria muito que ele tivesse dado certo. É muito triste. Você vê que... É uma pessoa que você amou. E assim, é pra você ver que realmente o quanto fazia mal. O quanto aquela nossa vida fazia mal. Imagina se eu tivesse ido pro mesmo lugar com ele. Onde eu estaria hoje? Sabe? Então, por isso que eu falo, realmente Deus me encontrou naquele dia e me deu uma segunda oportunidade e eu ouvi. Eu aceitei. Eu não sei o que aconteceu na vida dele nesses 3 anos, porque a gente não se falou mais, mas eu tenho certeza que de alguma forma Deus tentou falar com ele e ele era muito ateu. Ele era muito ateu. E aí, eu acho que na cabeça dele, ele queria que Deus personificasse aqui na frente dele e viesse falar com ele. Isso não vai acontecer. Então, Deus dá sinais pra gente. Basta a gente ouvir ou não. Só que ele tava tão condicionado, né? Usando tanta coisa. Tava tão naquele mundo, naquele ambiente, com aqueles amigos, com aquelas pessoas. Tudo o que eu saí, que ele não aguentou. É muito triste, sabe? Mas isso tem em todo lugar, né? Essa zona de conforto, ela é... Você tá falando comigo também, tá? Porque assim, parece que você tá falando pras meninas só, mas você tá falando comigo, tá falando com o Matheus, tá falando com o Diego. Porque assim, de verdade, todo mundo busca, ainda mais no Brasil, essa coisa do dinheiro fácil. Todo mundo busca. Como ganhar dinheiro fácil. Eu sou brasileiro, porra. Obviamente, já caí nisso em alguns momentos. Eu sempre trabalhei muito, muito. E quando eu entrei no universo da comédia, e o universo de artista, o universo de... Porra, qualquer merda que você pode chamar isso daí, cara, em algum momento você fica meio alienado mesmo, cara. Você fica alienado, porque são outras festas, são outras pessoas. E o meio, ele é... Por isso que eu não ando muito com galera, se você olhar bem, eu não ando muito com a galera celebridade. O meu rolê é minha esposa, é meu filho. Eu tô sempre com meu filho, com a minha esposa, com meus amigos. Eu nunca tô com essa turma. A turminha, eu não vou, porque é um ambiente que não me faz muito bem, porque é um ambiente... Tem muita gente legal, mas... É um ambiente. E o ambiente, ele é basicamente Sodoma e Gomorra. É isso mesmo. De fato. Ele é. Ele é. Você vai ver o negócio do P. Diddy lá, do Puff Daddy, tu vai entender o que eu tô falando. É isso mesmo. Tem esse universo. Sim. E esse universo, ele te dá um vazio real, assim, tipo, de terça-feira tu tá acordando 2 da tarde. E o mundo tá trabalhando e você acha que você tá... eu que sou esperto. Porque o mundo tá trabalhando, eu tô aqui, acordei, vou pra piscina. Só que isso, mano, vai te fudendo muito. Muito. Eu te garanto que é muito mais você ganhar 3 pau por mês e ter um objetivo de trabalhar do que você ganhar 50. E quem tá falando não sou eu, é uma pessoa que viveu isso. Ser 50 e ficar o dia inteiro sem nada pra fazer. Porque se você tem nada pra fazer com 50 mil, você em algum momento vai buscar alguma... emoção. Você vai querer sair daquele tédio. Você vai buscar o tédio. Tem uma coisa que eu vi do Chorão, cara, que eu achei muito foda. O Chorão do Charlie Brown, que morreu. Ele falava isso, né? Que ele saía do show, o show dele, cara, é dopamina pra caralho, tudo pulando. Aí ele entrava num quarto de hotel e ficava parado. Pum, o negócio tá aqui, ele ficava parado, entediado, vai fazer o quê? Vai se drogar. É isso mesmo. E isso vai matando a pessoa. É isso mesmo. É exatamente isso, né? Quando eu ganhava muito dinheiro, mas era um dinheiro muito sem propósito. Era um dinheiro muito sem... Puta, acho que esse é o problema, cara, é o dinheiro sem propósito. É o dinheiro sem propósito. Porque você pode, por exemplo... Mas assim, Mal, eu não acho... Eu não tô falando que... Quem sou eu pra falar? Eu não posso vir agora... Você é uma pessoa que viveu não, eu digo pra assim, caralho. Eu não posso empregar agora e falar assim, meninas, não façam isso. Não, né? você não tá cagando nenhuma regra. Mas é só porque realmente o sem propósito... Isso é pra qualquer coisa que você for fazer. Pra Até caralho. se você for vender curso... Na internet... Você tá me falando do cara que é o bandido. O cara que é bandido, ele ganha um dinheiro, é um dinheiro sem propósito. Então ele vai fazer merda daqui a pouco. Sim. Quantidade de ladrão que roubou o banco, ele se matou depois de 10 anos, porque não é sobre ter dinheiro. Político. Não é sobre ter dinheiro. O cara foi lá, corrompe, faz o caralho, o cara entra numa depressão. Porque é o dinheiro sem propósito. Exatamente. Quando você realmente não tem um objetivo, se você não sabe, né, pelo que você tá
pelo que você acorda todos os dias de manhã, né? Quais são os motivos? O Wesley fala muito sobre isso, né? Se você não sabe os motivos pelo que você está fazendo o que você está fazendo, você fica no vazio, você fica num limbo. Então, acabei de descobrir, Matheus, que o público do Pablo Marçal é puta. Acabei de descobrir. Por que é isso, gente? Porque é isso, o Pablo Marçal fala essas paradas, você falou. O Wesley fala isso, o Wesley Delanogari fala isso. Mas você também falou do... Que o Pablo te salvou. Mas o Pablo me ajudou muito. Então. O conteúdo do Pablo naquela época me ajudou muito, de verdade. Posso falar um negócio de verdade? Esse é o título do vídeo. Pablo Marçal me salvou. Pablo Marçal Não, então prefeito de São Paulo por causa da Fernandinha. Ó, aconteceu um negócio muito legal, só te cortando, aconteceu um negócio muito legal do Pablo Marçal. O Pablo, uma vez, ele mandou mensagem pra mim, eu postei... Pablo Marçal comeu Fernandinha Fernandes. Pablo quis marcar programa comigo. Não! Tá aqui o highlight. Uma vez, eu marquei ele... Gente, isso foi em 2021, tá? O Pablo tinha um curso, na época o Vini comprou o curso, e aí o Vinícius, naquela onda de querer me ajudar, de querer fazer alguma passou coisa, o curso pra passou você. pra mim, falou assim, estuda, porque ele tá ensinando... Ele ensinava marketing na época, né? E aí eu fui ver. E ele tinha alguns cursos lá e tal, e aí aí eu peguei e postei, e marquei ele, e ele me respondeu no meu celular, porque ele falou que é uma história muito legal, que eu vou poder ajudar muitas mulheres e tal. Ok, passou. Aí, no ano seguinte, a gente comprou um curso chamado 10 anos em uma coisa, é o pior ano da sua vida. Compramos. E aí, nesse ano, ele ia fazer um batismo, um batismo geral, assim que fala, né? E aí, ele abriu lá no resort dele, no dia 22 de janeiro, que é o dia do meu aniversário. Eu fui batizada no dia 22 de janeiro, exatamente na hora que eu nasci. E isso é muito legal. Assim, ele não tem noção, mas pra mim isso é um puto. Posso falar um baita bagulho? presente. De verdade, eu sou o cara do achismo. Eu tô aqui sempre. Eu trouxe aqui o Nicolas Ferreira. Eu trouxe o Boulos. O A galera Pablo fica, eu trouxe o Nicolas. Eu trouxe o Boulos. Eu trouxe o Pablo. Nicolas. Eu trouxe a Fernandinha, que tá na antítese da pornografia. Sim. Eu trouxe a Kel Abate, que hoje tá na putaria. Eu trago todo mundo aqui porque eu acho que todo mundo tem algo pra trazer. Inclusive, eu falo isso de Pablo Marçal. O Pablo é filho da puta, o Pablo é não sei o quê. Mas ele tem uma parte muito boa, que vale a pena você trazer. Da mesma forma que qualquer pessoa do mundo tem psicopata que tem coisa boa que tem pra trazer, tem cara que é muito do bem que tem coisa mal pra trazer. Então assim, eu acho que as pessoas, elas são plurais. Óbvio que se você entrevista elas pelos motivos certos, ou você bate o papo pelos motivos certos, Com certeza. você descobre muita coisa. O Pablo, político, eu já não admiro tanto. Mas eu acredito que o Pablo, como um cara... Ele veio aqui, ele foi muito legal, adorei o papo que eu tive com ele. Foi um cara que teve uma... Você lembra que a gente adorou o papo com o Pablo? Só os seguranças dele aqui no meu Isso cangote não me foi fiquei muito bom. puto. Mas ele foi um papo muito legal, ele foi um cara muito maneiro, foi um cara muito legal. Assim como o Boulos também foi um cara muito legal. Então assim, a gente tem que parar de entrar nessa ideologia louca de achar que porque a pessoa ela não te faz bem, ela não faz bem pra outra pessoa. Exatamente. Então eu sou... Você sabe como eu sou, você me conhece há... Não, você é muito democrático. Tento ser. Não, você traz direitas e esquerdas. O tempo todo, eu sou isentão. Exatamente. Você foi no meu show uma vez, lembra que você participou do meu show? Lembro. Já tenho um contato. Então, já tenho. Eu sou o Pablo Marçal, foi o primeiro Pablo Marçal da Fernandinha. É verdade. Mas o ponto que eu queria chegar no passado do passado. Por que as pessoas entram nesse universo que faz tão mal a longo prazo? Entendi. Presente. Porque a gente nunca acha aliás, porque a gente sempre acha que com a gente vai ser diferente. Quando a gente é jovem, é uma bosta. Sim, eu bato na geração Z por causa disso. Você não acha? O que o jovem pensa? Que com ele vai ser tudo diferente. Que ele vai mudar o mundo. Que ele vai mudar o mundo. Não digo nem mudar o mundo, mas que as coisas que geralmente acontecem com ele não vai acontecer. A gente é imune à doença, a gente é imune a qualquer coisa. Sabe o que o jovem não sabe? Ele não consegue entender que as coisas que são milenares são por um motivo. Mas é uma droga, Mal. Eu vou te falar uma coisa. Se a religião existe... eu sou contra o pastor. Tudo bem, é uma pessoa. Mas se a religião existe... Quantas pessoas tentaram mudar a religião? Quantas pessoas tentaram tirar o trabalho? Quantas pessoas tentaram tirar a família? Quantas pessoas tentaram tirar... Não é em 15 anos, exatamente, com a sua, percepção que eu tive. Não é isso, mano. Se a coisa ela é perene, ela é milenar, é por algum motivo. Exatamente. Ela tem um motivo pra ser. Exatamente. Mas a gente demora pra ver isso, né? Olha, porque assim, se você parar pra... se eu analisar por que foi que eu entrei... Porque na minha, assim, coisas que eu lembro, tá? Porque eu fui influenciada pra começo de tudo. Pelo seu ex-marido. Pelo meu ex-marido. Porque eu também não tinha muito...
tinha muito esse negócio de que quando a gente é jovem, a gente não sabe muito bem o que a gente quer fazer da vida, né? Você acha que o pior momento, então, pra entrar é esse momento que a menina deve estar agora com 20 anos... Você entrou com 18? Entrei com 21. 21. Tem gente agora que tá com 20 anos que provavelmente tá olhando pro mercado e falando assim, nossa, tem uma amiga minha que ganha 100 mil por mês e eu tô ganhando R$1.000. Esse é o momento que dá merda? Esse é o momento que vai dar merda. Sabe por quê? Porque ela não tem a noção de que isso vai cair na internet, de que depois ela vai ter que ter ela vai ter que enfrentar as consequências futuramente. Não tem jeito. Mas tem uma questão do tipo assim, fui abusada. Tem. Você chegou a passar por algum problema? Passei. Eu fui abusada quando Então. eu era mais nova. Eu fui... uma das coisas que me fez ir pro pornô, porque eu era o patinho feio, a gente já conversou sobre isso, eu era o patinho feio da turma. E quando eu fui pro pornô, eu me senti bem, eu me senti valorizada. Eu achei que, tipo assim, pô, todo mundo quer me todo comer. mundo me quer agora. Entendi. Então existia uma coisa de falta de confiança, né? Eu não conseguia enxergar a minha imagem como era, eu só me via feia e eu queria ser desejada. E eu encontrei no pornô a forma de ser desejada da forma que eu gostaria. Isso é uma questão mental, mas tem uma questão também, digamos, de abuso, que tem uma parada do passado. Você acha que muitas meninas que estão hoje no pornô, a maioria, a minoria, o que você vê disso? Dessa coisa do tipo... Pô, porque às vezes eu olho e falo assim, cara, a gente tá num país que não tem muita informação, às vezes. Aí a galera da favela, o tio abusa da menina, tem pra caralho isso daí. Tem, muito. Tem pra caralho. O que isso mexe com uma menina quando ela é abusada? Eu acho que depende, Mal. Depende porque assim, ó, o abuso sexual você pode levar por dois lados. Você pode ficar traumatizada. Travada. Ao ponto de não querer mais que nenhum homem te encoste. Ou você pode levar isso para um lado sexual, que foi o que aconteceu comigo. Mas isso é muito inconsciente, tá? Porque quando eu fui abusada, eu tinha 6, 7 anos. Eu não tinha noção. Mas o que rolou? Uma babá minha me pegava pra botar pra chupar o peito dela quando eu tinha 7 anos. E eu não tinha noção, eu não tinha, gente. Mas você vê, mano, sabe por que eu entendo e eu gosto de bater papo? Porque você vai ver, no fundo, tu é uma vítima, mano. Aí a pessoa olha que louco que é a parada. A menina tem 7 anos de idade. Meu filho, Gabriel. Aí tem uma parada que... Graças a Deus, eu espero, né, que não aconteça nada com meu filho, mas aquela coisa, sei lá, vai na escolinha, na puta que pariu, não sei o quê. Alguém vai e abusa do teu filho, da tua filha. Você tem filha? Tenho. Alguém vai lá, faz uma parada. Aí essa merda, psicologicamente, você não lembra o que aconteceu quando você tinha 6 anos? Você lembra desse dia? Eu lembro. Você lembra desse dia? Lembro. Eu não sei. Mas eu tenho um flash, né? Eu tenho Tudo bem, flash. mas isso encavalou uma parada que chegou no 18 anos de idade, a menina tá falando, mano, vou ser prostituta. E aí você fala assim, nossa, que filha da puta essa menina que é prostituta, sendo que ela foi uma vítima do caralho do passado. É muito escroto. Sim. É porque, então, foi como eu disse, né? Eu tinha 7 anos, eu não tinha noção. Como que eu não fiquei traumatizada, mas eu levei para um lado sexual. Então, você ficou mais sexualizada? Eu fiquei mais sexualizada depois disso. A primeira vez que eu me envolvi sexualmente foi com uma menina. Então eu comecei Com quantos anos? Eu tinha 12 anos. Entendi. Você tava mais saidinha. Então eu tenho a sensação de que eu fiquei mais sexual depois disso. Depois desse acontecimento, Entendi. né? Mas eu não tinha noção. Eu só fui perceber que só pra você ter uma ideia, eu só fui me ligar que eu tinha sido abusada quando eu contei isso pro Vinícius. Que o Vinícius falou pra mim, você foi abusada? Eu falei, putz, é verdade. Pra você ver que a minha cabeça, ela não tinha levado pelo lado do abuso, mas sim pelo lado sexual. Por isso que eu falei, eu acho que a pessoa que entra no pornô, ela com certeza tem algum trauma, alguma coisa que ela quer provar, vamos botar assim, porque eu meio que quis provar de que eu era foda. Ou tem alguém que tá mexendo na cabeça dela de uma forma... Influenciando também, influenciando, né? Também. Doutrinando o que ela tem que fazer. Também. Por isso que eu falo, é muito mais uma pessoa... todas as meninas que eu conheci do universo pornô, eu preciso falar, são pessoas muito legais. São. Todas. A Beisola é maneira pra caralho. Porra, você é maneira pra caralho. Tem a Fabi meninas. Thompson também, que eu conheci, que é legal pra caralho. São pessoas legais, muito maneiras. A Clara, que fez, porra, o Big Brother, que fez o Privacy, minha amiga. Então, assim, são pessoas muito legais, mas, porra, tem uma história ali por trás que você fica meio caralho, mano. Mas
As pessoas, é que assim, Mal, e pra esse Eles julgam o lado... seu caráter por causa disso. É, né? exatamente. Então você é uma não merda é porque de eu faço pessoa. pornô que eu... Mas é aquele negócio do posicionamento. Como que eu me posiciono? Como eu me posiciono, né? Putz, as pessoas veem que eu sou... Porque as pessoas acham que a minha vida toda eu transava o dia inteiro. Né? Porque elas acham... É que você é uma ladra de marido na cabeça dessas pessoas. Você é uma pessoa que tá ali... Pode ser. Você tá... Eu tô a qualquer momento pronta para dar o bote em qualquer homem que aparecer. É porque você tem um doping social, que Era por isso que era isso que eu passava, né? Sim. Era o meu posicionamento, por isso que eu falo. Eu não posso, eu não recrimino quem pensa isso, porque era o que eu passava. O Vinícius, quando ele me conheceu, ele tinha uma imagem minha. Alguns amigos que me conheciam, que me conhecem hoje, tinham uma imagem minha. De que a Fernandinha era uma pessoa que estava pronta, disposta a qualquer momento pra fazer qualquer coisa, Então, em qualquer lugar. E não é assim Mas vamos que lá, funciona. vamos falar da Andressa Urach, que é uma pessoa que eu gosto também bastante, queria trazer muito ela aqui. Ela, já é minha amiga, eu já fiz coisa com ela Perfeito. no Foi Mal, enfim. Sim. Andressa, ela era da putaria, aí ela virou a evangélica, aí voltou pra putaria. Você não tem esse receio? Sabe que já me perguntaram várias vezes em relação à Andressa, tá? Qual que é a minha opinião em relação a isso? Eu acho que a Andressa, ela ainda não se encontrou de fato. Eu acho que ela se decepcionou muito com aquele negócio que aconteceu da igreja e tal. E eu acho que ela confundiu as coisas ali, porque Deus... Eu sou cristã. Eu participo da minha igreja. Mas eu tenho uma noção Você do não que é a minha radical, igreja é o que eu tô faz. falando, tá? Eu sei tudo que a minha igreja faz. E eu realmente vou nela porque eu acredito nela. Agora, se de repente ela começasse a querer me tirar minhas coisas, aí, opa... Porra, quem me salvou tá me fudendo mais, né? Exatamente. Então, ok. Ponto número 1. Outro ponto muito importante. Por que eu acho que ela voltou? Mal, volta a falar. Você acha mesmo que a pessoa que tá ganhando... A Andressa ganha muito mais. Ela ganha muito mais dinheiro do que eu ganhava. Você acha que é fácil uma pessoa parar de ganhar o que você ganha? Não, foi a primeira pergunta que eu te fiz. Então, eu acho que é por isso que ela voltou. Porque quando você começa a perceber que você tem que ter uma rotina, você tem que estudar, você tem que trabalhar, né? Tipo assim, eu tenho a minha empresa agora, mas eu tenho a minha rotina em casa, eu trabalho em casa, então mas eu tenho a minha rotina. Então, e aí você começa a ganhar muito menos, você tem que trabalhar muito mais, tem que se dedicar muito mais. Então, se você realmente não quiser muito essa vida, você volta. Porque é o que eu acho que aconteceu com a Andressa. Eu acho que ela se decepcionou. Ela tentou fazer algumas coisas ali, alguns negócios, né, e tal. Acho que não deu muito certo, não sei porquê, qual motivo. Então, qual que é o escape dela? Não deu certo aqui, o que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer, que vai dar dinheiro, que é voltar pra lá. Mas assim, eu queria muito poder conversar com a Andressa, de verdade, sabe? Eu acho que ela é muito perdida. Sabe o que vai acontecer com você? Eu tenho certeza absoluta. Depois desse papo, tua DM vai lotar de gente que tá vivendo essa porra e tá precisando de... Ai, Mal, eu fico muito feliz, assim, lá no meu TikTok. No meu TikTok, muitos homens, Mal. Muito, assim, a quantidade de homem que manda mensagem pra mim falando Mas não assim, é homem que vai te mandar mensagem, que vai te mandar mensagem é as meninas. Tomar, mulheres, pode mandar que eu vou ajudar todas. Essas meninas todas. Mas eu sei, mas é complicado, Porque tem Mal. menina que tá de boa, não tá cagando pra você, e fala, vai se fuder, eu sou... Normal. E tem menina que tá, caralho, eu me fudi. Quantas garotas de programa tem no Brasil? Deve ter uma porrada que você... Tem muitas. Pô, te queria um mercado. Vamos lá. Você assiste pornô? Não. Hoje não mais. Você não assiste? Não, hoje não mais. Quanto tempo você não assiste? Quanto tempo faz? Cara, eu acho que tem uns 2 anos. Uns 2 anos que eu não... Que eu realmente, tipo... Sabe, tipo... Desanimei. Mas você saiu da putaria por inteiro? No sentido de... Ou você ainda é uma... Porque você é uma pessoa sexuada. Sexual, quer dizer. Você é uma pessoa sexual. Sim. Você é uma pessoa... Você não perdeu a vontade. Obviamente você tem... Seu cérebro fala, porra, não quero agora, não vou fazer tal, mas como é que faz isso daí? Você... Tipo, não criou um bloqueio, né? Você não criou um bloqueio, você não tá bloqueada sexualmente. Não, mas assim... Você não fica olhando e falando assim, pô, queria agora eu e 6 caras... Não tem essas brisas. Eu não tenho essas brisas, assim, eu acho que eu já fiz tanta coisa, sabe? Eu acho que eu já fiz O cara todas tá as... rindo da... Que do nada veio um cavalo na Sei história. lá, não sei, pro mundo... Não tenho mais, Desculpa. Val. Não, fica em paz, eu não tenho mais vontade. De verdade, putz, assim, já aconteceu de eu, pensar e tal, mas, mano, eu não tenho mais, sabe? Eu desanimei, não sei. Mas você não tá assexuada?
Como assim assexuada? Você não é uma pessoa sexuada. Você é uma pessoa... Você tem uma vida ativa com o seu marido, por Óbvio, exemplo. gente, pelo amor de Deus. Normal. 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 Normal, Não é que do não. nada você falou, eu tenho agora nojo. Não tenho nojo. É que assim, eu já vivi tanta coisa, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, que eu acho que chegou um momento que, tipo assim, cara, não faz mais parte, sabe? Entendi. Mas assim, lógico que a minha carne, eu tenho que estar sempre trabalhando no meu espírito, né? Afinal de contas, é a minha carne que fala, né? Mas eu não tenho mais vontade. Eu, de verdade, assim, depois que eu comecei sabe, a entender um pouco mais as coisas de Deus pra minha vida e tal, tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu vejo que não fazem muito sentido pra mim, mas também tá tudo bem. Mas esse mundo, cara, é muito... É um mundo... É gostoso, é. O meu carnal é gostoso tá lá e tal, mas, gente, de verdade, assim, É vazio. É vazio demais. Acho que a palavra que a gente mais falou hoje foi vazio. Mas Mal. Ai, Mal, eu vou te falar. Eu não consigo... Quando eu olho pra trás e quando eu me vejo e vejo a Carla de hoje, são duas pessoas completamente... Tipo assim, hoje eu tenho um objetivo. Eu quero ter um filho. Eu quero muito ter um filho. Eu não queria antes. Eu não via propósito em ter um filho. Sabe? Eu não tinha vontade. Eu vou fazer o que com um filho, gente? Não, hoje eu quero ter um filho, sabe, eu quero comprar uma casa, eu imagino a casa dos meus sonhos, eu imagino a empresa do jeito que eu quero, pra onde ela quer que vá, eu não tinha nada disso, eu não tinha essa visão, eu não tinha, a verdade é essa, eu não tinha esperança para o meu futuro. Tudo era presente. Tudo era presente. E falando em presente, eu demorei 1h30, porque o papo tá tão bom, eu vou te dar um presente. Pronto. Agora o presente! Você vai ganhar um kit da Insider. Cara, eu nunca faço isso. Nunca. Eu nunca mandei mal? Mandou um pouco mal, porque a Insider pede pra ser no começo do episódio. Mas E acho que agora? eles são nossos parceiros, vão entender. Vou entender. Vou Insider, entender. pelo amor de Deus. Insider, maravilhoso, muito obrigada. E não fica chateado com o Mal, tá? Eu esqueci, porque eu tava falando aqui, foi tão legal o papo. Foi, é que tu quase morreu. Eu quase morri, É né? verdade. Foi por causa disso que você Posso esqueceu. falar? A gente vai mostrar o começo dessa entrevista. Vou deixar pro final. Eu comi um amendoim 1 minuto antes de entrevistar. E aí o amendoim ficou comigo durante um tempo. E Deus falou comigo, para com machismos. Eu vou parar com machismos a partir de hoje. Não foi isso que tu entendeu. Eu acho que é? deve ter alguma outra coisa. Deus não falaria isso pra ti. Não, tá bom. Então eu quase morri com amendoim. Eu queria agradecer a Insider por ter me salvado de alguma maneira. A Insider, pra quem não sabe, roupa com tecnologia, eu falo aqui sempre, você já deve ter visto algumas vezes. E eu tô dando um cupom de desconto. Conheça a Insider que faz esse projeto tão maravilhoso acontecer. Obviamente, Deus não vai me tirar desse projeto, que eu amo muito fazer. Mas eu quero mostrar pra vocês o final desse vídeo, a minha engasgada. Vou deixar o melhor pro final. Quase foi de arrasta, viu? Eu quase fui de arrasto. Hoje eu quase morri, senhoras e senhores. Então, Insider, você não tá no começo, mas você tá no melhor momento do vídeo, que foi esse final aqui. Bom, obrigado, Fernandinha. Eu queria te fazer uma pergunta. Diga. Alguém já fez um achismo com você? Putz. Sabe por quê? Porque você faz umas entrevistas tão legais, que você faz umas perguntas, que é as perguntas que a gente geralmente gostaria de fazer, né? Umas profissões tão doidas. Alguém já fez um achismo com você? Não, né? Acho que não. Não, geralmente eu vou no flow, vou no inteligência, mas não é um achismo. Então fica a dica aí, gente, fica o convite aí pro Maurício deixar eu fazer um achismo com ele, hein? Pode ser. Vamos fazer. Todo mundo que eu fiz o achismo fazendo pergunta pra mim. É isso. Ai, maravilhoso! Vou fazer uma fila aqui de gente. Achismos hein? versus. Achismos versus. Vamos fazer esse projeto? Vamos. Todo mundo fazendo perguntas pra mim. Vai ser bom, vai ser bom. Então aí, fica a dica aí. Veja agora o momento que eu quase morri. Deixa o like no vídeo. Tchau, tchau. E uma das coisas que eu já trouxe bastante aqui foi sempre trouxe pessoal do cinema adulto, pessoal do OnlyFans, pessoal do Privacy, pessoal do Diabinhas Online. Qual os nomes que você conhece aí, Matheus? Eu tô tossindo, vai. Garotas da Van. Garotas da Mãe, velho. Conhece todas, Matheus, hein? Pornhub. Brazzers. Rapaziada aí, né? Matheus é das antigas. Ele falou só os nomes das antigas. Das né? antigas. Nenhum novo ainda, né? Que mostra que ele tá bem casado. Exato. Boa. Né? Boa, Porra, boa. deu uma tossida aqui, peraí. Pigarrinho bravo, hein? Tem que fazer de novo. Não, Calma. valeu aqui. Respira fundo. Eu sou das antigas mesmo, Maurício. Eu rendo aqui pra você. Porra, foi um amendoim que entrou e nunca mais E saiu. nunca mais, tá Vai vermelho. comigo, eu vou morrer com ele. Foi. Tá aqui ainda. Tá ruim, hein? Eu vou morrer de amendoim, cara. É uma Vai mesmo. merda. Tá ficando pelo amor vermelho, de o olho Deus, tá Essa é a pior morte, saltando na da sua cara. mente. Pô, não. Vou morrer de amendoim, cara. Uma morte horrível. Me dá um tiro pra eu morrer bem. Não, mas de amendoim. Amendoim. Vamos lá, então. Não vai. Peraí. Calma aí. Tu quer que eu bata nas tuas costas, de repente, pra ver se sai o amendoim?
Sabe aquele negócio da gente pegar a pessoa Fazer assim, assim, ó, pá, dar uma apertada? Aí a thumb vai ser maravilhosa. Você Vai ser atrás eu de mim. apertando e saindo amendoim. Encoxada. E aí o achismo vai ser como morrer de amendoim. Como morrer de amendoim. Como é morrer de amendoim? Meu Deus do céu. Toda essa parte da minha morte depois pode ser um making off. É, pode. ser. Olha que Cara, eu vou morrer maravilhoso. mesmo, falando sério. Não saiu? Caralho, mano. Deus me jogou um amendoim pra me matar hoje. É, Vamos lá. fica julgando os outros, dá nisso aí, papai. É, viu Então, só? voltar. Nossa, acabei de passar por uma quase morte aqui, cara. Foi. Eu vi Deus. Deus É. apareceu. Deus É um assim te sinal. pegando aqui, ó. É, É um sinal pra você fechar o X-Vídeos, tá? é. É, Tá gastando verdade. muito tempo com isso aí, tá? É, né? É. Vamos lá, então. Então, por que eu trouxe você aqui? Eu trouxe a Carla, porque durante muito tempo... não é possível. Ele tá aqui, mano, é Highlander esse. Desculpa, Fê. Faz a batida assim, ó. Não vou conseguir falar. Alguém? Matheus, quer fazer? Eu entrevistar ela? E eu fico comendo amendoim. Quer fazer um gargarejo? Boa. Pelo amor de Deus. Pera aí, vou cortar aqui. Desculpa, tá? Não, fique em paz, pelo amor de Deus, eu quero Vou você dar um corte vivo. aqui nas câmeras. Porra. É